Então vamos lá. Vamos entrar no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Vamos fazer uma breve recapitulação do estudo de semana passada. Lembra que eu falei com vocês que o estudo de semana passada é uma continuação do estudo de hoje, né? O capítulo 4 e o capítulo 5, eles se complementam. E aí, a gente, quando entra no Apocalipse 4, eu tô olhando para o lado, que minha Bíblia está aqui do meu lado. Vou colocar aqui na minha perna. Quando a gente entra em Apocalipse no capítulo 4, lembram que João, ele vê uma porta aberta, ele entra nessa porta, e essa porta seria o santuário, e aí ele vê o trono de Deus, né? Ele vê que, acho que é no versículo 2, fala que e um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. A gente falou que era o próprio Deus, né? Que Deus estava sentado no trono. E nesse trono tinha um arco-íris, tinha o mar de vidro, e os 24 anciões estavam ao redor dele. Todos eles louvavam a Deus, entregavam as suas coroas. E aí a gente disse que o lugar onde João entrou foi o santuário, que não era mais o santuário terrestre, como ele havia predito para Moisés, né? Mas sim o santuário celestial, que Cristo entrou no santuário celestial. Lembrando que o pátio foi quando Deus veio morrer para nós, né? Fez o seu sacrifício. Lembra que no altar de sacrifício é onde se matava o cordeiro. E aí, no pátio, então, tinha o altar de sacrifício, tinha a bacia, né, a pia com a água para lavar as mãos. E depois, quando a gente entrava dentro do santuário, haviam 2 compartimentos: o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era onde tinha a mesa com os 12 pães, que simbolizavam as 12 tribos, o candelabro, que tinha 7 lâmpadas, o altar de incenso, que subia as orações dos santos, né? E por trás do véu, no lugar santíssimo, no véu, o segundo compartimento era o lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, e o propiciatório, né? A Arca da Aliança. E lá dizem que a Bíblia fala de que estava os 10 mandamentos, lá estava a vara de Arão e também o maná. Então, esse era o santuário. E a gente mostrou de que todo dia, de manhã e de tarde, às 9 e às 3, o hebreu, né, tinha que ir lá pegar o cordeirinho, fazer o seu sacrifício pelos pecados seus e da sua família todo dia. E aí tinha um dia especial que a gente comentou, que era o dia da expiação. O dia da expiação era um dia diferente, era um dia que acontecia no 10º dia do 7º mês. E no dia da expiação era o dia em que todo mundo se unia ali, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Esse era o único dia que o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Matava o cordeiro, matava o bode, desculpa, lançava sorte sobre 2 bodes, né? E aí um era morto, ele pegava o sangue, levava para dentro do santuário, aspergia nas cortinas e no propiciatório. Depois disso, tinha que comer, né, a carne, a gordura ela não poderia comer, nem o sangue, né? Então, depois disso, ele confessava, os pecados eram todos lançados sobre o bode de Azazel, que era levado para o deserto e deixado morrer lá. Então, esse era o dia da expiação. Eu estou frisando bem o dia da expiação, porque lá na frente a gente vai falar muito sobre o dia da expiação. Vai ser um dia muito importante. Pensa que a gente está montando um quebra-cabeça. Apocalipse 1, Apocalipse 2, 3, 4, 5. Depois a gente vai começar a olhar de um todo e ver que tudo faz sentido, tudo se encaixa. Tá bom? Então, a expiação fazia parte das 7 festas que tinham em Israel, né? E aí a gente falou que o dia da expiação, que o Cristo era o cordeiro, né? Que foi morto por nós, para nos perdoar, né? Para nos livrar de todo o pecado. Cristo se fez cordeiro. E aí a gente entra, então, no capítulo 5, né? No capítulo 4, então, depois de toda a visão do céu, do trono de Deus, João, ele vê aqueles anciãos
Mostramos também que são pessoas que ressuscitaram quando Cristo morreu, quando ele subiu aos céus. Não sabemos quem, né? Mas são no número 24. E eles adoravam a Deus, eles prostravam suas coroas. E aí, quando a gente entra no capítulo 5, é a continuação. Então, João, vou ler só o Apocalipse 4, no finalzinho, no versículo 11. Não está aqui no slide. Olha o que diz. Digno és, Senhor, nosso Deus, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Aí João entra em visão. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com selos. Então, João, quando ele vê a visão do que estava sentado sobre o trono, ele vê que ele tinha um livro. E esse livro estava completamente selado, com 7 selos. E viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então João pergunta: quem é que vai abrir esse livro? Quem é digno? E todo mundo fala: ninguém. Ninguém do céu, ninguém da terra, ninguém pode abrir o livro nem orar. E João chora. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem de ler, nem de olhar para ele. Mas um ancião disse para ele: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, quando João ele olha para o livro, ele vê que ninguém poderia abrir, um ancião chega e fala: Cristo, que venceu por nós, é digno de abrir o livro. Ele pode abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, e força, honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que neles há de dizer aos que estão assentados sobre o trono e ao cordeiro, sejam dados ações de graça, honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram-se ao que vive para todo sempre. Então, o que a gente vê? Vamos fazer um resumo, então. A gente vê Cristo entrando no santuário. Nisso que ele está entrando no santuário, ele recebe do que está sentado no trono, que é Deus, um livro. E esse livro estava selado. Ninguém podia abrir. Somente Cristo que podia abrir. Por quê? Porque ele foi o cordeiro, ele é digno de abrir. E porque ele é digno, todo mundo exalta. Todo mundo canta, todo mundo louva, exaltando o nome de Deus. Tanto os anjos, como o ancião de dias, como os animais, como os seres que vivem, toda criatura que vive no céu, na terra, debaixo da terra, mostrando que toda a criação de Deus louva o nome dele, porque Cristo morreu para nos salvar e ele é digno de receber toda a honra, todo o poder, toda a glória, né? E ele, interessante que para nós nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, esse é um ponto. Então, a gente vai avaliar ponto por ponto. O primeiro ponto é: que livro é esse que foi aberto? Como que é esse livro? Onde que está esse livro? Por que esse livro causou tanta tristeza? Lembra que eu falei, não sei se vocês vão lembrar, no primeiro estudo eu falei que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles se complementam. Eles falam do mesmo período da história, só que ambos
com olhares diferentes, né? Daniel, até o capítulo 7, mais ou menos, ele vai falar do que aconteceu antes dele e o que vai acontecer depois, tanto até a vinda de Cristo como no final do tempo. João, ele fala depois da vinda de Cristo. O que Cristo está fazendo no céu? O que acontecerá depois que Cristo subiu à terra, depois que Cristo morreu? E Daniel fala de todo o período. E aí, olha o que no final do capítulo 12 de Daniel, um anjo chega e fala para Daniel bem assim: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará." Então, Deus, o anjo, fala para Daniel ele selar o livro até o tempo do fim. O que é o selamento, né? O que é esse selo? O selo era como se fosse um anel. Ele era um anel pequeno, né, de ouro, de prata. Alguns tinham placas ou não, mas ele era usado como assinatura do proprietário ou do responsável pela organização. E as pessoas que selavam, que tinham esse anel, eram pessoas que possuíam autoridade. Então, o selo que a gente tinha, né, porque nem tem mais selo hoje, era aquele de papelzinho que você colocava na carta, né? Só que o selo de antigamente era como se fosse a nossa assinatura hoje. A nossa assinatura é um documento, né, que a gente assina mostrando que nós somos aquela pessoa que está assinando. E o selo era, então, para selar, autenticar documentos e cartas. Se eu não me engano, em Esté, quando o rei Artaxerxes ele promulga um decreto, ele sela, né, com o seu anel. Então, o anel, o selo, era um anel de ouro, de metal, que era usado para autenticar o documento que estava sendo escrito. E o documento que estava sendo escrito era o livro, né? O livro foi autenticado. E interessante que Deus, ele usa esse... Lembra que eu falei que Deus é muito didático? Ele usava os elementos daquela época para poder prefigurar o que iria acontecer. Então, como eles usavam muitos selos, Deus quer reforçar que aquele livro ele era tão fechado, ele tinha 7 selos, entendeu? Ele era muito precioso, ninguém podia abrir. É como se a gente pegasse um embrulho hoje, embrulhasse, para que fosse muito difícil das pessoas abrirem. E por que 7 selos, Gigiane? Lembra que eu te falei que os 7 selos, que o número 7 é o número da perfeição, simboliza a perfeição, né? E essa declaração significa que o livro ele foi perfeitamente selado, ele está completamente selado. O número 7 é descrito como 7 dias da criação. Depois, quando a gente fala as 7 igrejas que a gente estudou, as 7 trombetas, os 7 trovões, os 7 pragas, os 7 selos. Então, o número 7 é bem simbólico na Bíblia. E eu falei também que os 7 selos, as 7 igrejas e as 7 trombetas, elas correspondem ao mesmo período da história, ambos mostrados de forma diferente. Falo isso porque no próximo capítulo vai ser os 7 selos. E a gente vai acabar vendo os mesmos acontecimentos, porém sempre de uma outra ótica, né? Do mesmo período da história. Então, João ele vê um livro, esse livro está selado. Vimos que esse livro era o livro de Daniel. E quando a gente vai para Isaías 29:11, eu acho que eu não coloquei aqui. Mas eu vou abrir a Bíblia aqui para falar com vocês, porque eu me lembrei desse versículo. Isaías 29:11, olha o que diz. Vou ler para vocês. Isaías é no Velho Testamento. Ele é quase no meio da Bíblia, antes, depois de Salmos, depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel... Não, peraí. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Isso aí. Depois de Salmos, quase no meio da Bíblia. Olha o que diz no Isaías capítulo 29, versículo 11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que se sabe ler, dizendo, por favor, lê isto. E ele dirá, não posso, porque estás selado. Então, o livro selado era um livro que o pessoal precisava ler, só que eles não conseguiam porque estavam selados. Era um livro de difícil entendimento. E o livro de Daniel foi exatamente isso. Quando chegou no tempo do fim,
predito na profecia, o livro foi aberto e foi entendido. Lá no capítulo 10 do Apocalipse, a gente vai estudar esse livro, esse livrinho, né, que João fala. O livro que foi selado e que foi aberto no tempo do fim. Mas antes, só vamos ficar então que o livro que João está dizendo é o livro do Apocalipse, é o livro de Daniel, e que ele estava selado. Bom, e aí quando a gente vai em Apocalipse 5, no versículo 5, diz: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Leão da tribo de Judá. A imagem do leão significa força, né? O leão, ele é considerado o rei da floresta, que tem domínio sobre a floresta, né? Em Apocalipse 9, 8 diz que tinham cabelos como cabelos de mulher e os dentes eram como os de leões, né? Eram dentes fortes. Apocalipse 10, 13 disse que clamou com grande voz como quando ruge como leão. E havendo clamado 7 trovões, eles emitiram as suas vozes. Então, mostrando que o leão ele tem esse poder, essa força. Cristo ele foi vitorioso, né? No conflito entre o bem e o mal. E é isso que dá a ele o direito de abrir o livro. Por que Cristo tem o direito de abrir o livro? Porque uma das acusações, que a gente vai estudar também no capítulo 9, vamos caminhar com calma, não posso dar toda a sinopse para vocês, nós não é muita informação. No capítulo 9, quando a gente vê a queda de Satanás, um dos argumentos dele era que Deus era injusto, que Deus não era um Deus de amor. Então, porque ele era injusto, Deus teve que, através de Cristo, mostrar a sua justiça para o mundo, para o universo, porque os anjos caíram junto com Satanás. Então, como Deus foi considerado injusto, Cristo veio exatamente para mostrar essa justiça, a justiça de vencer o pecado, dar a vida por nós, em tomar a natureza humana de carne e osso como eu e você, morrer para exatamente depois ter o direito à vida eterna, nos tornar herdeiros. Então, Cristo tem direito de abrir o livro porque ele enfrentou a morte eterna. Ele se fez justiça por nós, por mim e por você. E a raiz de Davi foi que Davi foi um dos maiores reis, né? Heróis militares de Israel. Os Salmos é cheio das histórias, o livro dos reis também é cheio da história de Davi, mostra a história de Davi, né? E embora Cristo não tenha restaurado o reino literal dos judeus, né? A sua vitória no grande conflito contra Satanás restaurou o reino, mas no sentido muito elevado, infinitamente elevado. Por quê? Porque o reino, como a gente disse semana passada, tia Rosa, não é neste reino, é o reino eterno. É o direito de termos a vida eterna, porque Cristo morreu por nós. Então, quando fala de que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, ele venceu o pecado, por mim e por você. Ele tem direito de abrir o livro. Ele tem direito de mostrar o que vai acontecer na história, o que vai acontecer com o povo durante o tempo em que vai viver, né? Durante a história. Então, Apocalipse 5, versículos 6 e 7. E aí João fala: E olhei, e eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Esse cordeiro ele tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, esse cordeiro, ele é um cordeiro não literal, né, mas um cordeiro simbólico. João quer mostrar de que aquele que estava lá era Cristo. E o Cristo, quando a gente vê esses 7 olhos, né, 7 chifres, lembra que eu falei 7 significa perfeição? Os chifres é interpretado como poder, como reino, como força, né, como glória. Lamentações 2, 3 diz. Então, indica que Deus é perfeito em força, Deus tem o poder. Chifre significa poder. E os 7 olhos simbolizam a inteligência perfeita. Deus tem o controle de toda a nação. Deus tem o olhar sobre todos e toda criatura, sobre todo o mundo. E lembrando que esses olhos são identificados como 7 espíritos de Deus, né? A expressão usada para se referir ao Espírito Santo, que está em Apocalipse 1:4. Zacarias 4:10, olha o que diz. Por que quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor
que percorrem por toda a terra. Então, mostrando de que Deus, ele é onipotente, né? Ele é onipresente, Deus é conhecedor de todo, ele é o que sonda os nossos corações, sabe o que vai lá dentro. E então, João usa um símbolo diferente, as 7 tochas, também são os 7 espíritos, né? Enfatizando exatamente a atuação do Espírito Santo de estar sobre a terra, atuando conosco, atuando por meio de nós. Versículo 8, vamos avançando então. Versículo 8 diz: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É muito interessante, porque lembra que eu falei com vocês que no santuário, no lugar santo, havia o altar de incenso. E no altar de incenso, no dia da expiação, acendia aos céus como as orações do povo, né? No dia da expiação, como um cheiro suave. A oração dos santos é como um cheiro suave, a Bíblia fala. Então, João vê que esse povo, esses 24 anciãos que ressuscitaram com Cristo, que estavam no céu, eles têm harpas e as suas salvas de ouro cheias de incenso com as orações dos santos. Então, mostrando que o povo estava ali clamando a Deus, orando a Deus, mostrando que nós temos um intercessor, que é Cristo Jesus, sempre disposto a nos ouvir, sempre disposto a nos sondar. E no versículo 9, no versículo 10, está quase acabando. Eu falei que o estudo ia ser muito rápido, viu? Como que eu prometi. No versículo 9, versículo 10, mostra bem assim. E esses anciãos que estavam ali com as harpas, né? Com as taças de ouro, eles cantavam um novo cântico. Olha o que eles diziam. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Eu grifei essas partes porque são as partes mais relevantes do estudo. Olha como é que fala. Primeiro que dizendo que digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Como eu disse anteriormente, Cristo foi digno de abrir os selos, de tomar o livro, por quê? Porque ele morreu. Porque ele pagou o preço com sangue, enfrentou a vida, a morte eterna por mim e por você. Na glorificação, quando Cristo voltar, nós teremos um corpo incorruptível. Nós teremos o corpo glorificado, sem perfeições, sem pecado, sem manchas, sem defeitos. Mas Cristo, por ele ter enfrentado a morte eterna, o pecado por mim e por você, ele sempre terá as marcas nos pés, nas mãos e na fronte. Por quê? Porque ele enfrentou a morte. Ele é digno de tomar o livro porque ele nos tira dessa condição de morte. Quando a gente vai em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 11, diz que todo aquele que, se você comer do fruto da árvore da vida, certamente morrerás. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, como nós pecamos, como todos nós pecamos. A Bíblia fala de que não há um justo sequer, que todos nós somos pecadores. Cristo precisou fazer justiça. Cristo precisou tomar o nosso lugar para que um dia nós pudéssemos entrar nas mansões celestiais. Então, ele se torna digno, ele se torna poderoso, né? Ele tem o direito de abrir o livro porque ele morreu, porque ele pagou com o preço de sangue, porque ele nos comprou. Quando Lúcifer faz a acusação de que Deus é injusto, como eu disse, Deus tem que mostrar a sua justiça através de Cristo, ele nos compra com o preço de sangue, ele nos compra de volta para Deus. A Bíblia fala de que nós não somos, nós não estamos mais condenados porque Cristo veio exatamente para nos salvar. O Cordeiro de Deus veio para nos salvar. E ele nos comprou de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Quando Deus... tudo que eu falei estava aí, eu nem lembrava. Tudo que eu falei bem aí, tá aí. Jesus é digno não porque viveu uma vida santa, mas porque foi morto. Ele foi feito pecado por nós, houve uma substituição. Ele recebeu em seu corpo a punição para que pudéssemos ser conduzidos a Deus. A redenção tem as suas raízes no passado, mas a sua plena realização está no futuro.
O preço da nossa redenção foi pago quando o Senhor morreu na cruz, mas a nossa redenção só completará quando Jesus vier para a segunda vez, quando ele vier na segunda vez nos levar para os céus com ele. Quando Adão pecou, ele cedeu todos os direitos sobre este mundo. A gente perde a herança, né? Por quê? Por causa do pecado. E a herança não somente saiu de suas mãos, mas das mãos de toda a sua posterioridade. Então, Satanás, ele se declara como senhor do mundo. Porém, por todo o tempo, esse tempo, os verdadeiros donos têm estado à espera à espera de que o remidor tome o livro selado e reassuma a herança perdida. E Apocalipse 1:6 diz que Cristo nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Então, através do sacrifício de Cristo, através da sua morte, nós somos herdeiros, nós somos reis e sacerdotes, ele nos faz herdeiros com ele. Olha o que Tito 3, versículo 7 diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a herança de receber os céus, poder, a eternidade, é através da justificação pela sua graça. Essa esperança é da vida eterna. Quando recebermos a vida eterna, quando Cristo vier para acabar com o pecado, receberemos a recompensa, porque Cristo se fez doador da vida por nós. Olha que Romanos 4:13 diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou pela sua posterioridade, mas pela justiça da fé. Então, através da justiça da fé e da justiça da graça, vou explicar o que é justiça da fé, o que é justificação. Esse é um estudo que é um pouquinho complexo, mas a gente pode estudar depois. Justificação. Eu pequei, eu sou pecadora. O meu preço é a morte. Cristo vem, morre no meu lugar. É como se eu estivesse devendo e Cristo, ele vem lá e paga a conta. Ele pagou a conta. Só que tem uma condição. Agora, eu não mais precisaria pagar a conta, mas através da fé, tendo certeza de que Cristo pagou, eu posso continuar uma vida perfeita, uma vida de obediência, uma vida sem pecado. Não estou falando que você, depois que se converte, não vai pecar mais. Não, mas você cai, mas você tem alguém que te dá a mão, que te levanta e te torna puro de novo, te torna limpo de novo. Você não é mais escravo do pecado. E quando a gente obedece, porque Cristo obedeceu à lei por nós, porque nós não conseguiríamos obedecer, porque ele obedece à lei, ele nos justifica pela sua lei. Conseguiram entender? É um pouquinho complexo, mas a gente vai caminhando. Então, porque Cristo obedeceu todos os mandamentos, ele falou: agora vocês são justificados, que é a justificação pela fé. Eu me faço a lei por vocês, para que vocês hoje, através da fé em mim, possam obedecer. Então, quando a Bíblia fala de que nós não somos porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, sua posteridade, mas a justiça da fé, mostra de que lá na frente haveriam aqueles que pela fé seriam justificados. Não somente a descendência de Abraão, mas também toda a humanidade, até mesmo os gentios. Então, através de Cristo, nós somos justificados, ele nos faz herdeiros, reis e sacerdotes. Olha o que diz. Esse é o último slide. Olha o que fala. Que é o finalzinho do versículo 11, 12, 13, 14. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria, e a força, honra e glória e ações de graça. Então, além dos anciãos estarem ali prostrados, exaltando o nome do Senhor, mostrando de que somente ele é digno de abrir o livro, porque ele foi morto, porque ele nos fez herdeiros. Os anjos também falam: porque digno é o Cordeiro, porque ele também foi morto de receber. Ele foi morto de receber o poder, riquezas, de todo o teu domínio, de todo o universo na sua mão. Além dos anciãos
e dos anjos, de milhões e milhões, de milhares e milhares, todos eles exaltando, toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que estão no mar e todas as coisas que nele há, eles clamam ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória para todo sempre. E todos os animais, os 4 animais que a gente viu, que tinha a face de humano, de boi, de leão e de águia, dizem amém. E os 24 anciãos prostram-se e adoram o que vive para todo sempre. Então, no momento que Cristo entra no santuário, no momento em que ele pega o livro, ele recebe a adoração e a glória de todos os céus. Lembrei de um texto que está em Salmos. Salmos é no meio da Bíblia, Salmos capítulo 24. Quando Cristo fala bem assim, Davi fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre as mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E aí eles falam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando Cristo entra no santuário, a primeira coisa que os anjos fazem é exaltar. E eles falam: quem é o Rei da Glória? E eles próprios reclamam: o Senhor, Rei dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, porque Cristo venceu por nós. Então, esse é o estudo de hoje. Próximo capítulo, que é o capítulo 6, é a introdução do que tinha nesses 7 selos, o que eram esses 7 selos e a descrição de cada selo que foi abrindo. E a gente vai ver que cada selo foi aberto no decorrer da história. Lembra que eu falei das 7 igrejas, que estávamos na última igreja, na 7ª igreja, nos 7 selos, nós vamos ver qual período da história nos encontramos, em qual selo estamos. Será que estamos no meio? Será que estamos no início? Será que estamos no fim? O que está acontecendo no mundo? O que esses selos representam? Então, a gente vai estudar os 7 selos semana que vem. Eu vou tentar fazer um estudo só, vou tentar não fazer em 2 separados, mas não prometo, porque ele é como 7 igrejas. Ele é bem específico, bem detalhado, mostra no decorrer da história. Tá bom? Deixa eu finalizar aqui.